Não tem pressão. Silêncio já está perto de prestar atenção. Porque na aula de hoje nós falamos sobre o cristianismo. Essa que é a maior religião do planeta. A religião é que tem mais de 2 bilhões de fiéis. Uma religião que tem como livro sagrado a Bíblia. E a Bíblia para os cristãos é a palavra de Deus. Isso do próprio Deus que inspirou os escritores bíblicos a colocar nos textos as palavras do próprio Deus. Nós vamos falar então na Bíblia como palavra de Deus. Essa crença dos cristãos, que é também uma crença comum com os judeus, assim como há também as religiões do livro e também o islamismo. Os muçulmanos também acreditam que o Alcorão, que é o livro sagrado deles, também é inspirado por Deus. Então, nas epístolas do Novo Testamento, há muitas alusões à Bíblia como palavra de Deus. Há uma divergência aí entre quais livros são considerados inspirados ou não, principalmente em relação ao Antigo Testamento. E foi essa divergência que levou católicos e protestantes a divergirem sobre quais são os livros sagrados do Antigo Testamento. Católicos admitem 46 livros do Antigo Testamento, protestantes só 39. Então, essa é a diferença, e é porque os protestantes pegaram a Bíblia dos judeus. Os judeus que estabeleceram o cânone, ou seja, os livros sagrados revelados, no início da era cristã. E para eles a revelação havia terminado em 400 a.C. E portanto, tudo que foi escrito depois de 400 a.C. não era considerado revelado por Deus. Podiam até ser livros edificantes, mas não seriam livros inspirados pela própria divindade. E aí então foram excluídos 7 livros, na verdade foram mais de 7, foram 18, se eu não me engano. 18 livros foram excluídos, considerados não revelados, especialmente porque eles haviam sido escritos em grego por judeus helenizantes ou helenizados, judeus que habitavam as cidades-estados gregas. E para eles, Deus havia se revelado única e exclusivamente em uma língua que era o hebraico-aramaico, que era a língua do povo hebreu, dos judeus. E aí esses livros foram considerados apócrifos, mas não para os católicos. Os católicos não consideram esses livros apócrifos. Chamam eles de deuterocanônicos. São 7 livros ali, no Antigo Testamento. O Novo Testamento é o mesmo para cristãos católicos e protestantes. São 27 livros, 13 de autoria de Paulo. Paulo vai ser um dos grandes defensores aí da Bíblia como palavra de Deus. Então a Bíblia tem uma autoria dupla. Quem são os dois aí autores da Bíblia? Deus e os seres humanos, São seres humanos inspirados por Deus. Deus diretamente não escreveu nada, mas ele usou os seres humanos para poder escrevê-la. A Bíblia, que é o livro mais traduzido do mundo. A Bíblia, com os seus 73 livros da versão católica, já foi traduzida em 363 línguas. O Novo Testamento ele foi traduzido para 1442 línguas diferentes. Muitas traduções diferentes, Então, a Bíblia foi escrita em hebraico e em aramaico, pelo menos na versão que os judeus consideram sagrada e inspirada por Deus. E de peregrinos lá de Lalibela, na Etiópia, que ouve a palavra de Deus em aramaico ainda. Para alguns, Deus só se comunica com os seres humanos, ou em hebraico ou em aramaico, que são as línguas do povo judeu. Já para outros, como os cristãos, especialmente da Igreja Católica, o Novo Testamento, quase todo ele, foi escrito em grego. Boa parte em grego, tem as versões em aramaico e hebraico, elas se perderam, se é que existiram. Então, para os cristãos, homens, e também para os judeus, homens profetas aí falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. O cristianismo é uma religião que acredita não só Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas. Quais são as 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que inspira os profetas a escreverem e a falarem em nome de Deus. Então o papel de Deus ao criar as Escrituras é interpretado de 3 modos principais. Tem 3 traduções principais aí nessa interpretação.
Tem a teoria da inspiração limitada. Essa teoria ela afirma que Deus guiou os autores da Bíblia. Deus inspirou os autores, mas não os impediu de cometer erros. Ou seja, por serem seres humanos, eles também erram. Uma coisa ou outra ali pode estar errada, mas em grande parte há uma inspiração divina. Então nem tudo na Bíblia é inspirado por Deus, é limitado. Muita coisa sim inspirada por Deus, mas porque ela é feita por homens, homens também cometem erros, e alguns erros na Bíblia existem, acontecem. Para essa perspectiva. Tem uma outra perspectiva, que é a teoria da inspiração verbal plena. Essa aqui ela vai sustentar cada palavra da Bíblia foi diretamente inspirada por Deus e preservada por Deus. Ou seja, tudo que está ali é a obra de Deus e é de acordo com a vontade de Deus. Então não tem erro, porque Deus não erra. Na perspectiva limitada, há erros, não porque Deus errou, mas porque foram homens que fizeram. Aqui não, aqui mesmo sendo os homens que fizeram, todos os homens que a fizeram com inspiração de Deus, e portanto não há erro na Bíblia. Tem uma outra perspectiva que é da neo-ortodoxia. Ela ensina aí que a Bíblia ela foi escrita por humanos, seres humanos que são falíveis, que cometem erros, e ela só se torna a palavra de Deus quando ele se revela atrás dela, ou seja, quando Deus confirma. Então os homens falíveis escreveram textos também falíveis. Mas quando essas palavras elas se confirmam por alguma revelação divina, então quer dizer que aquela parte, aquele trecho que se confirmou, aquela profecia que se concretizou, aquela sim é a palavra de Deus. Então só é palavra de Deus na neo-ortodoxia aquilo que se confirma, aquelas profecias que se cumprem, se concretizam. Beleza? Então, aí tem essa discussão sobre a autoridade divina, se a Bíblia é toda ela de autoridade divina ou não, ou se há erros por ter sido composta por seres humanos. Nós temos a Inglaterra, segundo o Victor Hugo, tem 2 livros. A Bíblia e Shakespeare. A Inglaterra fez o Shakespeare, mas a Bíblia que fez a Inglaterra. Na verdade, a Bíblia fez o Ocidente. A Bíblia, a palavra de Deus, acabou influenciando toda a cultura ocidental. Por isso o cristianismo é a religião predominante no Ocidente, por conta da Bíblia, por conta de toda essa tradição que, de alguma maneira, influencia a nossa cultura, o nosso modo de ser, de agir. Então, mesmo quem nasce no Ocidente e não é cristão, acaba sendo influenciado pelo cristianismo, por causa da Bíblia, toda uma história. Não querendo ou não, ela é ainda muito influente. E para aqueles que têm fé, a Bíblia é a palavra de Deus. Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos orar? Por vencer. Hã? Banheiro? Pra quê?